na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus, este amigo de doce bondade, que deu a minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Amém, glória a Deus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença
é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei por onde eu for. Amém. There, Jesus facing up that road, a road that you and I, tonight, all of us are guilty of sending him up that road. On his mind, he knew that he was going to Calvary up that road. Lá, Jesus enfrentando aquela estrada, uma estrada que você e eu esta noite, todos somos culpados de enviá-lo por aquela estrada. On that road, he knew he was going to Gethsemane. He was going to Pilate's judgment hall. He was to be beaten, mocking, and his great gifts of God was to be put at trial. Em sua mente, ele sabia que estava indo para o Calvário por aquela estrada. Naquela estrada, ele sabia que estava indo para o Getsemane. Ele estava indo para o tribunal de Pilatos. Ele haveria de ser açoitado, zombado, e então seus grandes dons de Deus seriam postos à prova. Go to put a rag around his head and smack him on the head and say, now if you know all what's in the people's hearts and minds, tell me who hit you. All those things faced him. Colocariam um trapo ao redor de sua cabeça e lhe bateriam na cabeça e diriam, agora, se tu sabes tudo o que está no coração e na mente das pessoas, dize-me, quem te bateu? Todas essas coisas se depararam com ele. A quivering, bittering death there he had to face. He knew also hanging in his mind there that he was going up to have his hands placed around a pole. Uma morte estremecedora e amarga lá. Ele teve que enfrentar. Ele também sabia, passando em sua mente lá, que estava subindo lá para que suas mãos fossem amarradas em um tronco. His clothes stripped off of him, and lashes that would burn plumb into the bone was going around him, and his blood would bathe his sides, and a cruel thorn crown would be placed on his head, and he'd be nailed to a cross and hang there, bleeding, bleeding, dying, as the most bloody sacrifices ever offered in the world. Suas roupas despidas dele e açoites que arderiam até o osso estariam sendo desferidos em torno dele. E seu sangue banharia seus lados, e uma cruel coroa de espinhos seria colocada em sua cabeça, e ele seria pregado numa cruz, e ficaria pendurado lá, sangrando, balindo, morrendo, como o mais sangrento sacrifício que já foi oferecido no mundo. Graças a Deus, eu vencerei, né? Vamos então, irmãos, ler uma escritura que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu quero ler o verso 7, 8 e depois o verso número 14, que foi o que o profeta usou para pregar a mensagem de Deus tem um caminho provido, tá bom? Então, Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8 e também o verso número 14, que diz assim para nós, olha. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora verso 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, apenas até aqui. Bom? Agora o verso 14, que diz assim, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor Deus, precioso e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós mais uma vez ocupamos este horário e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Senhor. Perdoa nossos pecados, falhas. Permita que nós possamos, Senhor, nesta noite,
avançar um pouco mais na fé, na virtude, na temperança, na ciência, na paciência e no amor fraternal e no grande Espírito Santo de Deus. Ajude a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, que eles possam realmente, Pai, desfrutar, se alimentar e beber desta água fresca, os bons goles, Senhor, desta água da vida. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né, por mais uma ocasião que Deus sempre nos concede. Enquanto muitos hoje estão passando por certas horas difíceis, né? Mas graças a Deus, Deus permite nós viver mais um dia para nós cultuarmos a Ele, né? Então o tema será: Deus tem um caminho provido. Você sabe, meus irmãos, minhas irmãs, que em toda circunstância, todos os tempos, o nosso Deus, a quem nós cremos, a quem nós servamos, nunca nos deixou abandonados. Deus sempre tem aberto a porta, tem aberto a via de escape para todos aqueles que amam a Deus. E mesmo aqueles que até mesmo nem amam a Deus, Deus, por sua graça, misericórdia, a sua bondade, ainda permite que muitos vivam, mas mesmo assim eles não dão crédito a Deus, não devolvem a vida para Deus. Eles não conseguem realmente se entregar completamente. Mas o profeta diz aqui, parágrafo 51 da mensagem, se Deus proveu um caminho para a salvação, tá? Ele diz antes que, por exemplo, uma igreja, por exemplo, Deus proveu um lugar na igreja para cultuar, e Deus proveu uma casa para você morar, para que você pudesse, então, se acolher, não se recolher ali e não tomar chuva nem sol. Então, Deus proveu para você a sua casa, Deus proveu o teu veículo, Deus proveu a tua saúde, Deus proveu tantas bondades para você, né? E o profeta diz aqui que se Deus proveu um caminho para a salvação, e pudermos encontrar esse caminho provido, podemos ter salvação. Se Deus proveu um caminho de cura, então podemos encontrar tudo que Deus proveu. Se você procurar, você vai encontrar. Seja o que for, tudo que você estiver buscando, se Deus proveu a solução, você pode ir lá, que Ele é capaz de cumprir isso. Amém? Deus é capaz de cumprir isso, seja o que for. Está doente? Se Ele proveu a cura para você, você pode tomar a sua cura e ser liberto e ser enfermidade. Se Ele proveu a salvação para você, você precisa aceitar Ele como único suficiente Salvador da tua vida, e você então verá o quanto Deus vai te honrar por você receber a dádiva o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então Deus proveu um caminho de cura, e podemos entrarmos nesse caminho, encontrar cura divina. E se Ele proveu paz, amém? Veja só, e se Ele proveu paz para o Estado, então, se entrarmos, veja só, nesse caminho e encontrarmos o seu caminho provido, podemos ter paz. Só que você precisa entrar lá. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus é um ser ordeiro. Amém? Deus gosta que o homem ame a Ele. Abra o seu coração para Ele trabalhar. Deus não arromba a porta do coração de ninguém. Então, se você pode procurar e entrar por esse caminho, que na verdade é um caminho estreito, né? Estreito é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Mas muitos estão querendo portas largas, estão querendo caminhos largos aí para ficar à vontade, né? Que eles podem carregar qualquer tipo de bagagem, incredulidade, pecado, mundanismo. Deus, nesse caminho, não passa essas coisas. Toda a mala fica para trás. Então, nós encontramos que Deus é poderoso. Agora, Jeová Jireh era o nome de redenção de Deus. Por isso que Jeová Jireh significa, né? Jeová Jireh significa Deus proverá para si um sacrifício. Quando Abraão estava já disposto a tirar a vida do seu filho, a mandato de Deus, Deus proveu um escape para Abraão, para Isaac. Um outro tem que vir, foi o cordeiro, o qual foi morto no lugar de Isaac. Veja só, e na palavra Jireh, Jeová Jireh, então significa
Deus para si proverá um sacrifício. Deus proverá um caminho também. Agora, Deus tinha 7 nomes compostos de redentores. Jeová Jireh, Jeová Manassés, Jeová Rafa, veja só, o curador, e todos esses diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representado o que ele era para o povo. E esse sacrifício provido esta noite, Jeová Jireh, o Senhor proverá para si um cordeiro. Se você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, se você tomar a palavra de Deus sendo sacrifício, o cordeiro que veio para ficar no teu lugar, se você tomar isso, amém? Você puder aceitar, então, essa via de escape, esse lugar de refrigério, essa atitude de Jeová Jireh da sua vida, então o Senhor proverá para si, veja só, um cordeiro. Alguém morreu no seu lugar, ele já proveu para você. Você não proveu. A única coisa que você tem que fazer é crer e obedecer a Deus. As demais coisas já foi tudo conquistado. Aí no parágrafo 55 em diante, o profeta diz, a grande história dramática que encontramos diante de nós, que se encontra, enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome essas próximas palavras em cada coração. Esse é o desejo meu também. Não é só ouvir, mas tomar parte disso, aceitando isto e dizendo com a tua vida, amém, Senhor. Amém? Agora, esta última noite de culto, eu estava pregando na última noite de reunião, veja bem, quero que cada um de vocês se dê conta e dê atenção, mesmo vocês em casa, dê atenção. E ouça atentamente agora. Estamos tentando chegar à maior vitória da reunião. Esta é a última noite. Geralmente, há mais pessoas que são curadas na última noite do que há no restante do encontro. A grande antecipação. Veja só, parágrafo 57. Satanás luta mais forte. Aparentemente, tudo sai errado, porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais, para que ele possa mantê-los longe desse grande tempo de força em que estamos entrando agora. Para a grande, aleluia, como diríamos, chegando para uma matança agora. Se houve um tempo em que o diabo tem cercado as pessoas, em que o diabo tem colocado empecilho na vida das pessoas agora, para distraindo eles, para eles não entenderem o programa de Deus. E isso é o que o diabo, a obra dele agora, ele veio para fazer isso. Para roubar, matar, destruir, enganar. O diabo fez todo o tempo das eras, fez e está fazendo isso nesta hora também. Mas graças a Deus, o profeta disse, estamos chegando num tempo de matança, você precisa matar todos os amalequitas, matar todos os pensamentos ruins, matar tudo que for errado. Aleluia. É isso que precisamos fazer, né? Agora, ele já recebeu uma surra. No canto, ele foi exposto. E toda a estratégia foi exposta, a estratégia do diabo. E homens e mulheres aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. As pessoas com câncer, tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. E aí está o que derrota Satanás. Quando uma pessoa possa crer em Deus, nas suas palavras, na sua promessa, não importa o que aconteça, irmão, Deus está ali. E aquilo derrota Satanás, porque Deus coloca a crença em você, para que você possa confiar em Deus. E o diabo não pode avançar e trazer incredulidade quanto a isso. Amém? Então, isso é a realidade de Deus. Agora, aqui está um grupo de pessoas esta noite, sentadas esperando com grande expectativa. E Satanás, se ele puder interromper sua mente, mesmo vocês em casa agora, estão numa atitude, num momento bom, mas se o diabo tentar distrair a tua atenção, para você perder o que você vai ouvir nesta noite, veja só, se ele tentar ou se esforçar para fazer isso, ele vai fará o máximo para que você desanime os que estão ouvindo. Aí o diabo pode colocar na tua cabeça, mas já ouvi isso muitas vezes. Mas esse negócio, e isso e aquilo outro. Não dê atenção ao diabo. Você tem que realmente ficar quieto, amando a Deus e ouvindo Deus falar contigo. Mas veja só, então o diabo fica na expectativa. Se ele puder interromper, ele faz. Viu?
Agora o profeta continua, mas vamos nos aproximar agora para fazermos a grande matança nesse momento. Aleluia. Agora, mataram o quê? Como eu já disse, as más conversações, a incredulidade, destruir essas coisas. Isso impede a nós de viver para Deus. Nós precisamos, todos nós, sempre fazer uma matança desses costumes ruins, nessas coisas erradas, e lançar isso fora, e pôr-se a caminhar e a seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, para afastarmos Satanás de todos os seus poderes, veja bem, para fora do edifício, você pode dizer, para fora da minha casa espiritual, da minha vida, da minha casa, para que Deus possa ter a preferência, aleluia, de curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Vocês precisam crer em Deus para receber tudo. Eu preciso confiar em Deus mais e mais para receber mais de Deus. A maneira que nós nos dedicamos a Deus, Deus desce para nos abençoar mais e mais. Agora, Abraão, o patriarca, veio do Sinai para longe da Torre de Babel. Veja, ele e seu pai viajaram, viajaram para as planícies, e ali Abraão, com certeza, cerca de 70 anos, 75 anos de idade. Deus chamou Abraão por eleição e mandou, veja só, para fora da sua própria terra, dizendo que ele teria um filho através da sua esposa Sara. Veja só, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. Deus prometeu, eu quero que você veja isso como uma promessa, como as promessas de Deus são tão reais. Aqueles que aceitarem um homem, uma mulher já velha de idade, naquela situação, e Deus vinha fazendo uma promessa para ele, que ele seria, pai de todas as nações. Veja, Sara era estéril, velha, e os costumes de mocidade já tinha ido. 3 coisas precisam ser vencidas nessa hora. Quantas coisas você precisa vencer? Mas você só vence por causa da promessa de Deus, por causa do poder de Deus, a atuação da palavra de Deus. Amém? É isso que nós precisamos sempre analisar. Então veja que coisa, irmãos. Só para aqueles que aceitarem. E ele lhe disse que ele faria. E ele saiu, não sabendo para onde estava indo. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te ordenar. Deus estava guiando Abraão, Abraão estava indo. Amém? Ele não estava astonto de qualquer jeito, não. Estava seguindo a Deus, conforme o convite que ele tinha feito. Abraão não sabia qual lugar, mas eu vou te levar para uma terra boa. Mas aonde estava? Mas conforme Deus estava impelindo Abraão, Abraão estava indo. Amém? E Abraão largou tudo para trás. Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais, aqueles que aceitaram. E ele lhe disse que ele faria. E ele saiu. Amém? Agora, não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em terra estranha. Não conhecia, não tinha amizade com ninguém. E aí, irmãos, ouvintes, saiba disso. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar onde for. Seja no leito, numa cama de enfermidade, seja em casa, seja no mercado, seja em qualquer lugar, no hospital. Quando você crê em Deus, Deus sempre tem uma forma de tratar com você. E feliz é o homem ou mulher que Deus trata com ele. Agora, Deus, quando ele chama o povo, ele chama para uma separação total das coisas do mundo. Deus não quer que nenhum de seus filhos fique servindo a ele e também de mão dadas com o mundo. Deus não quer isso. Por isso que eu falo, Abraão, sai da sua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te ordenar, vou designar a você. Mas Deus exige a separação. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe da maneira que estamos. Não. Precisa às vezes limpar para que Deus goste das coisas certas, coisa ungida por Deus, dirigida por Deus. Nada duvidando, Deus não trabalha assim. Deus trabalha sempre numa dosagem tão poderosa, tremenda. A imagem, a maneira que ele é, justo, limpo. Então, Abraão, para ser abençoado, tinha que sair da parentela.
E para você ser abençoado, você precisa sair de todo o sistema, de todos os lugares que não tem a Deus e ficar sozinho, peregrinando nessa palavra, aceitando os convites, as ordenanças da Bíblia, do que Deus tem dito através do teu profeta mensageiro. Então, veja que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, Deus quer uma separação total das coisas do mundo. Olha, separação, aniquilação, aniquilar. Não é eu separar de algo aqui e falar, não, eu não vou mais tomar, não. Vou deixar essa garrafa aqui que eu vou... Não, quebra isso. Você aniquila aquilo. Daqui, nem que você quisesse voltar, não tem mais jeito. A aniquilação das coisas do mundo, das coisas mundanas. Separa-se. Deus o abençoará. Aleluias. Às vezes é duro ter que cortar isso, mas precisa ser cortado. Se você quer ser abençoado, tem tanta coisa que você precisa fazer. Deus não vai trabalhar, não disse, nas coisas erradas, coisas pecaminosas. Então separe-se e Deus o abençoará. Sai do meio deles. Não sejais participantes dos seus pecados. Não os prendais em um jugo desigual com os incrédulos. Porém, prendei-vos em jugo com crentes, com cidadão do reino. Procuro sempre estar unido. Quando você tem uma pessoa que sempre duvida, que fala mal, que critica, você não deveria estar muito junto. Pessoa que só xinga, fala palavrão, coisas erradas, aquilo vai atrapalhar a sua caminhada também. Então você tem que sempre se alinhar com gente da mesma plumagem que você é. A Bíblia diz que pássaros de uma mesma plumagem, né? O profeta que diz isso, sempre se agrupam, né? Você pode andar com a quantidade de passarinhos, você vê os pardais, você vê aquele monte de pardais, a andorinha, você vê aquele monte, os pombos, sempre assim. Conforme a sua espécie, a sua natureza, então eles se adequam, se unem, se agrupam. E se você tem a natureza de Deus também, você vai se agrupar às coisas de Deus. Você vai amar as coisas de Deus. É isso que a igreja, o povo precisa entender, irmãos. Então, veja, não fique preso aí ao jugo desigual. Ah, porque é isso, porque é aquilo, a pessoa foi bom e tal, e aquilo está roubando a sua fé, tirando a sua paciência, tirando o seu posicionamento espiritual e te colocando lá embaixo. Mas saiba disso. Você precisa estar livre para adorar o Senhor. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. Tem certa ocasião que dói, mas precisa se fazer isso. Às vezes muitas amizades, muitas coisas, só afunda a pessoa. Mas Abraão saiu do seu país, das suas cidades, da sua parentela. Mas ele cria em Deus pela fé. Você não poderia aguentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. Como essa mulher havia, veja, como essa mulher habitava com ele desde que era jovem, ambos jovens, pessoas saudáveis, todos esses dias, até ela ter, então, 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a menopausa. E Deus disse, você terá o filho através desta mulher. Irmãos, irmãs, ouvintes, quando Deus promete algo, Deus cumpre. Abraão, ele tentou colocar a serva Agar, achando que Isaac teria que vir por Agar, né? Mas saiu Ismael, que veio totalmente ali, uma coisa que não tinha nada a ver com Isaac. Então, Ismael saiu ali, os muçulmanos e tudo mais. Mas Deus só pôde cumprir a promessa em Isaac. Amém? É isso que Deus sempre faz. Então Deus tem a via certa. E nós não precisamos ajudar a Deus. Tentar manipular as coisas, tentar ajudar a Deus, não. O que nós precisamos fazer é render a Deus. As nossas vidas, cotidiano, nossa crença, nossa fé, e deixar Ele trabalhar. É isso que nós precisamos. Nós sempre fazer a vontade de Deus. Veja só, e Deus disse, você terá um filho através dessa mulher. E Abraão creu em Deus contra todo argumento, contra toda pesquisa científica. Não importava o que o médico tinha falado, não tem jeito, não dá. Se fosse pela razão, olha, Abraão poderia ter escrito
se fosse tentar julgar isso pela causa natural. Mas ele estava vendo pela causa espiritual, porque ele cria em Deus. Abraão cria em Deus. E quando você crê em Deus, algo de sobrenatural acontece na sua vida. Veja só. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda a pesquisa científica. Até hoje, como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter filhos? Porém, Deus disse que ela teria. Então, Abraão creu. Amém? Nós precisamos crer no Deus do impossível. Quando toda a raça humana descrê, quando muitos falaram, não tem jeito, não dá. Mas você crê no Deus que supera tudo. Um Deus que abre o caminho, ele provê sempre um caminho de escape para nós. Seja para a cura, para a vida eterna, salvação, seja o que for, ele então provê. Então, ele saiu não sabendo para onde ia. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. Nem as lutas, as provas que aconteciam na vida deles, não diminuíam Abraão nem Sara. Portanto, nenhum problema, irmão. Se Deus prometeu algo para você, continue crendo. Se o vizinho fala que é impossível, se alguém levanta e fala contra aquilo, mas saiba disso, você tem o compromisso de continuar crendo nas promessas de Deus. Então, Abraão continuou crendo. Quero que você veja isso, continuou crendo, que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. E finalmente o pequeno chegou. Aleluia. Deus sempre faz dessa forma. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. Eclesiastes 3 diz que Deus tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de afastar, afastar-se de abraçar e tudo mais. E o tempo chegou. Veja só, Deus prometeu e Deus cumpre. Veio, muito tempo passou Abraão. Pensou Abraão, bem, eu não o recebi hoje, eu não recebi esse mês, eu não recebi mês passado, mas não importa o tempo que leve. Quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Dava Deus louvor por isso. Não importava o tempo que passava. Por isso, meus amados, se Deus te fez uma promessa, não importa o tempo, Ele vai cumprir a promessa. O problema é que umas pessoas que creem em Deus, na primeira luta, primeira prova, abandona Deus e se afasta de Deus e perde a bênção. Mas eu não titubeou na fé, mas foi fortificado, dando glórias a Deus. Abraão fez isso. Foi fortificado, dando glórias a Deus. E assim nós cremos num Deus de Abraão. Aleluia, né? Então não recebeu aquele mês e ele continuou crendo. Mas não importa o tempo que leva. Quanto mais demora, amém? Mais a bênção vem, né? Mais demora, virá com mais vigor. Porque se a sua fé foi testada. A fé de Abraão foi testada. Imagina só a alegria de Abraão. Depois de passar por tantas provas. Em vez de estar fracos, nós deveríamos, veja como nós estaríamos, receber a oração hoje à noite e ficar curado, dizer amanhã, dizer que amanhã piorou, você diz, bem, não deu nada, não deu nada. Essa é a razão. Você não consegue guardar a palavra de Deus, pela razão. Que é o cinco sentidos de fora. Né? Razão, afeto, memória, razoamento. Então você é os cinco parte aqui do corpo de fora do espírito. Mas você precisa tirar a razão. Deixar Deus trabalhar. Imaginou se Sara e Abraão tivessem descrito Deus? Ele não teria um pequeno Isaac, né? Mas, bem, não deu nada. Essa é a razão que você não consegue guardar a palavra de Deus. Então, veja só, Deus cumprirá essa palavra. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus não tem que curar para provar seu poder. Você não crê em mim, eu vou curar agora, eu vou provar. Não tem que fazer isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê, eu crendo ou não vai diminuir
sendo Deus. Ele continuará Deus, continuará sendo as suas manifestações através da palavra. Amém? Deus sempre será exaltado, né? Então, veja, então Deus cumprirá essa palavra. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus não tem que curar para provar seu poder, mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. Aleluia. Ele não vai curar para provar que Ele é Deus, mas cura para provar o cumprimento da sua palavra. Né? A Bíblia diz que enviou a sua palavra e os sarou, quer dizer, os curou. E por mãos dos enfermos os curarão. Então, Deus cumpre a sua palavra. Deus não tem que curar, né? Como já diz assim, só para provar. Então, Ele tem que fazer cumprir a sua palavra. Isso mesmo. Deus não tem que provar nada a ninguém. Ah, se Deus é Deus, então faz isso. Deus não precisa, irmãos, dessas coisas. O homem de sã consciência, que sabe que existe Deus, e que ele tem uma vida que vai responder um dia diante de Deus, ele nunca vai duvidar de Deus. Se ele tiver conscientemente, com a mente certa, corretamente, crendo em Deus. Então Deus cumprirá a sua palavra. Deus não tem que fazer essas coisas para provar. Agora, Deus não tem que provar nada. Ele é Deus, mas quando Ele fala, Ele tem obrigação de cumprir a sua palavra. Irmãos, Deus é tão na exatidão da sua palavra, que Ele diz assim, passará os céus à terra, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia. Quer dizer, vai ter um cumprimento. Terá uma maneira, um cumprimento, o significado para que alguém vai ouvir a voz de Deus, alguém vai aceitar a Jesus, alguém vai ser batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, alguém vai crer na cura de vida, alguém vai aceitar a sua salvação. É por isso que Ele não veio buscar o seu povo, esperando que aquele que antes de ser salvo se agregue à palavra, se una à palavra de Deus. Que Deus maravilhoso, né? Então, Ele é Deus, mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir sua palavra. Do mesmo modo, temos, né? Você e eu, obrigação de cumprir a nossa palavra. Você sabe que as palavras de um homem e de uma mulher mostram o caráter que ele tem. Você vê que quando o homem fala algo e não cumpre, então ele não tem caráter de cumprimento. Se Deus não cumprisse sua palavra, não poderiam confiar nele. Mas Deus cumpre a sua palavra a pé da raiz. Só que Ele cumpre no tempo dele. Tem gente que desloca a palavra daqui para lá, de lá para cá, coloca tudo fora de ordem. Mas Deus é ordeiro, tem as suas coisas corretamente no seu lugar. Nada está fora de lugar para Deus. Deus já tem tudo cronometrado. Antes da fundação do mundo, Deus já via aqui como seria. E nós estamos felizes porque realmente sabemos que Deus é perfeito. Né? E a sua graça, a sua benignidade dura para sempre. Então veja só que maravilha, Deus cumpre sua palavra. Agora, você e eu devem cumprir também isso. E Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Se Deus não cumprir a sua palavra, então Ele não é Deus. Se Deus der um mandamento e quebrar aquele mandamento, Deus não é Deus. E muitas vezes nós prometemos algo para Deus e depois descumprimos aquilo. Mas Deus não. Deus continua sempre certo. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. Se falou que está na palavra, então já está acabado. Você precisa pontuar com a amém e aceitar isso. Se Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados também. Aquele foi o sacrifício, então está acabado. Mas você precisa aceitar isso. Ah, Ele morreu para meus pecados. Morreu para que eu pudesse ser salvo. Ele morreu para que eu pudesse ser curado. E viu lá de qualquer maneira. Você tem que crer nisso, aceitar isso. Senão isso não te fará efeito algum. Se você não aceitar como seu salvador, como seu curador, como seu libertador, como seu ajudador, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele foi sacrifício, está acabado. Porque sabia, veja só,
que eu saiba, é só Deus. Se Deus fez isso lá, prometeu que ele faria isso, então está acabado. Não adianta ficar diminuindo Deus, tirando Deus da sua posição, da sua ordem. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Talvez ele estivesse com tudo pronto para o pequeno. Então Deus permitiu que ele completasse 100 anos. Transformou ele e Sara em homem e mulher, jovens novamente. Ele lhes deu um bebê. Amém? Então há uma transformação. Para você ter Deus na tua vida, tem que ter uma transformação de dentro para fora. Aceitando a palavra de Deus. Aí está a bela figura agora. Temos diante de nós a considerar. Aqui está o jovem, completou 16 anos, né? O bem-amado, esse velho, veja, o bem-amado, deste velho, falando de Isaac, e desta velha, admirável, um rapazinho. Agora Deus falou a Abraão, certa noite disse: Abraão, leve-o até lá em cima, no monte, e ofereça e mate-o. Agora, como difícil e duro seria para Abraão. Mas Abraão cria tanto em Deus, que mesmo que sabendo que Deus deu, se Deus pedisse, ele devolveria para Deus. E Abraão tinha tanta certeza que cria nas promessas de Deus, que mesmo que se ele fizesse isso, sacrificasse seu filho, mas Deus mesmo da cinza poderia trazer Abraão ou Isaac, porque tinha que cumprir a Escritura. Então Abraão estava certo, estava tranquilo. Ele estava decidido a fazer o que Deus tinha pedido. Irmãos e irmãs, ouvintes, você tem que estar decidido a fazer o que Deus exige de você. Para que confirmação, que realmente, completamente, você seja totalmente abençoado. Porque depois que Abraão passou por essa experiência, você vê como que foi tremendo. Deus trabalhou na vida de Abraão. E às vezes Deus dá isso para nós também. Dessa maneira, para ver como que nós vamos agir. Como que nós vamos suportar diante de tal prova. E saiu uma, veio outra. E agora o menino já, essa jovem, e então Deus pedindo para que Deus pudesse, Abraão, sacrificar seu filho. Vê? Como Deus faz? Testes. Deus, às vezes, permite que você veja um pouquinho pior depois que você recebe a oração. Apenas para testá-lo. E Deus ama testar o teu povo, seu filho. E Deus quis testar Abraão. Ele testa você nesse dia, irmão, ouvinte. Ele testa você diariamente. Agora, o importante para nós não é saber só que ele nos testa, mas é passar nas provas. Isso é como ouro precioso nas mãos de Deus. Você precisa passar nas provas. Amém? Aí você pode, o profeta diz aqui, depois que esse de oração, apenas para testar, para se piorou depois. Estava bom, mas se orou e pediu oração e parece que piorou. Mas Deus está testando para ver se você ainda guarda a fé. Se você ainda permanece de pé. Às vezes Deus permite a coisa acontecer na sua casa para ver se você continua crendo nele. Permite acontecer com o seu filho, com a tua filha, esposa, com a tua igreja, para ver se você continua crendo nele. Diante das impossibilidades, se você olhar para o natural, você fala, agora estou detonado, não consigo mais. Mas quando você olha de Deus, coloca esse problema entre Deus e o problema, você vai ver como uma coisa muda. Se Davi tivesse olhado dele para o Golias, ele já estaria fulminado logo no começo. Mas ele olhou de Deus para o Golias. Quando você olha de Deus, que é maior que qualquer problema, todos os problemas são solucionados se você puder crer de coração. Então veja só, os testes, provas da fé, porém aquele que perseverar na fé, nas lutas, nas provas, perseverança até o fim, mais vale o final do que o início. Todo aquele que corre no estádio só ganha a coroa, né? O prêmio é aquele que chega lá na linha de chegada. O que sai para 10 minutos, 10, 15 minutos,
2, 3 quilômetros, não, aquele que chega lá no final. Esse recebe, se o seu galardão recebe. Ele passou por nessa maratona, né? Então, Deus ama testar. Os testes e provas da fé, porém, aquele que perseverar. Aí está, segure firme, tome a Deus na sua palavra, creia em cada palavra dele. Você está crendo? Ou ainda está duvidando de Deus, achando que ele é incapaz de resolver o seu problema? Tome Deus na sua palavra, creia em cada palavra dele. Não importa o que outra pessoa diga ou faça. Não importa o que fala. Você pode dar um problema de enfermidade, alguém chega para você e vem te ajudar e fala assim, então, eu conheci uma pessoa que tinha esse mesmo problema e morreu. Aí a médica começa a trabalhar, outro fala assim, você vai morrer, qualquer probleminha, já fala que você está isso, está com aquilo. Não dê ouvido a isso. Se você orou, se você ama Deus, você continua esperando em Deus. Amém? Creia em cada palavra. Não importa o que a pessoa diga, creia nela, na palavra, de qualquer modo, não importa como se pareçam as circunstâncias. Creia em Deus, mesmo assim. Ah, mas está negro, está difícil. Hora difícil de trabalhar. Mas o salmista Davi falou assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? É isso que nós precisamos. Mesmo assim, com dores, com agonia, com desprezo, nunca duvide de Deus. Ele é capaz de te ajudar. Então, aí Deus disse, pegue o rapaz e leve-o ali em cima, eu vou abençoar todo mundo com ele. Você tem esperado por todos esses anos. Agora você está com 100 anos de idade, com certeza, com cerca de 116 ou 18 anos de idade. Veja, agora eu quero que você tome esse pequenino e leve-o até a colina ali e mate-o. Imagina só, quando estava caminhando os dois ali, eles caminharam por 3 dias, né? E chegou uma hora que Abraão falou para os seus criados, vocês ficam aqui, porque o menino vão subir lá e a vida adorada do Senhor nós voltaremos. Então ele sabia, cria que Deus era capaz de ressuscitar se tivesse partido, né? Matar o menino. Veja só. Aí Abraão falou a Isaac, papai, além do fogo está aqui, mas onde é que está por dentro? Aí ele falou assim, Deus proverá. Amém? E com o cutelo ali pronto para tirar a vida do filho. Mas Deus entrou em cena, vocês conhecem a história. Deus sempre, naquela hora sombria, naquela hora de treva, hora difícil, Deus sempre entra em cena. Amém? E foi isso que aconteceu aqui. Deus entrou em cena, Deus salvou Isaac, todas as nações foram benditas em Isaac, através de Abraão, e tudo se deu certo. Então, quando o mar da vida vier, os problemas sombrios vierem, nunca esqueça que Deus sempre está ao lado de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, companheiro, você que tem tantas dificuldades de atravessar e não consegue resistir isso, não consegue resistir aquilo. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque o seu caminho nas mãos de Deus, confie nele, e Ele tudo vai fazer por você. Amém? Que Deus possa ter misericórdia de você. Agora, que coisa, pareceu muito estranho, irracional, que Deus pedisse a Abraão para destruir o seu filho. Mas atrás disso agora, vemos um quadro que ele estava pintando, Deus dando seu Filho único, que foi Jesus, morrendo por nós na cruz do Calvário, abrindo caminho para nós voltarmos a aceitar a Deus e ir para a glória. Amém? Então, Jesus Cristo foi o caminho aberto para nós. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 19, né? Nós deveríamos ter ousadia para entrar pelo novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é a sua carne. Ele fez o caminho, né? Uma vez que o caminho da vida lá, no passado no Éden, foi bloqueado, mas Deus agora abriu um novo caminho. Um novo caminho, sacrifício do seu sangue. Por mim e por você, para nós entrar. Por isso estou ficando de fora. Não deixe o tempo passar, não abandone a Deus. Corra o mais rápido possível para esse caminho.
Aleluias! E Deus vai te conduzir a passos de vitória. Amém? Então parece estranho que Deus fez. Mas essa é a maneira de Deus tratar, né? É igual a pessoa vem pro Evangelho, acha que vai ser um berço de ouro, né? E nunca mais vai passar do outro programa, mas aí é que você vai trabalhar, Deus. Deus nunca nos chamou para o piquenique, mas chamou para nos testar, nos provar, mas também aprovar nós, como servos, como filhos e filhas. E Deus te abençoe. Deus prossiga falando dos nossos corações. Eu vou parando aqui no parágrafo 74, vou sublinhar aqui, para não esquecer a mensagem, o caminho de Deus provido para nós. Deus abençoe. Vamos indo para o encerramento, vamos ouvir mais um hino aqui, para a glória de Deus, né? No nome de Jesus Cristo. Muita gente fala este nome sem saber, por costumes, por vício ou ditado, ou sem querer, sem saber o significado deste nome. E então vivem chamando, fosse um simples homem. Teu nome tem poder, Senhor, mas o mundo não sabe disso. Não perdi o teu nome, meu Deus, é Senhor Jesus Cristo, mas no entanto te divido em Santíssima Trindade. Não vê que eu sou Deus por causa da incredulidade. Amém. Graças a Deus, né? Muitos falam esse nome, né? De qualquer maneira, outros querem para arrecadações, mas você precisa tomar o verdadeiro nome também. O seu batismo, o nome do Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro batismo no bíblico, não existe outro batismo na Bíblia, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, como está sempre escrito aqui, esse banner, né? Deus te abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe na conexão aí, temos a irmã Tatiana Norberto, sua família, a irmã Sandra, Maria Isabel, tem o Cláudio Ferreira, temos também Selma Viana. Deus abençoe a todos pela atenção, carinho. Amanhã estaremos ali no Tabernáculo Machado, aqui pertinho, né? Estaremos com a mensagem absoluta, uma mensagem muito boa, em que nós precisamos descobrir e ter o absoluto na nossa vida. Essa vai ajudar bastante, né? Tremendamente mesmo. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, se tem alguém doente e enfermo nesta hora, eu quero oferecer uma oração, tá bom? Creio de coração, amado Deus. Pai eterno, se tem algum dos meus irmãos, minhas irmãs doentes, nós proclamamos a cura e libertação. Cure eles, liberte, pelo poder do teu santo e precioso nome. Repreenda todo espírito de enfermidade, de paz, alegria desse coração, desta casa, Senhor, moribunda. Que teu Espírito Santo possa tomar conta e guiar a todos pelo teu poder. Entregamos tudo em tuas mãos, te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Que o Espírito Santo sempre derrama as ricas bênçãos sobre vós. Vamos encerrando aqui, terminando esse hino aqui, e em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue, amém. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus,
Ele quer ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Oh, glória a Deus, amém. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, graça, graça. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agora veja, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Amém, amém. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus. Oh, Deus te trouxe aqui. Aleluia. Pense nisso, irmãos. Para aliviar todas as tensões, o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Amém, aleluias. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eita Deus, glória, glória. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém, amém, graças a Deus, né?